Imagine se a criança que vai para a escola e começa a ser alfabetizado, se ela fica chateada com ela porque ela faz o B ao contrário. Não é? Ela está errando na opinião daquele que sabe. Mas para ela não é um erro, é uma aproximação do aprendizado. Ela não pode ser condenada por isso. E por que a gente se condena quando a gente faz uma coisa que não está certa? Deu conta de que não está certo, vai lá e corrige. Porque a gente tem direito, né, de aprender. Quem erra com vontade de acertar, não erra, aprende. Porque examina o que faz. E essa é a nossa dificuldade, a gente faz as coisas sem examinar. Hoje mesmo eu estava pensando nisso comigo. Porque como ele tem as dificuldades dele, quem de nós não tem? Não é? E estava pensando isso comigo. Nós temos dois valores, que são as duas asas do ser espiritual, que é o conhecimento, a razão, a capacidade de raciocinar, de pensar com o conhecimento que a gente já possui, e o sentimento, ou os estados emocionais e os sentimentos, que fazem parte da nossa outra asa. A gente voa bem quando tem as duas em equilíbrio. E aí que está o problema. Porque a gente não usa a razão para educar o sentimento, educar as emoções. Quando a gente sente uma coisa que é mais forte, a gente usa essa linguagem, mais forte do que nós, a gente faz. E depois vê que não devia ter feito. Não é? Por que ele é mais forte do que nós? Se está dentro de nós, não pode ser mais forte do que nós. É a nossa representação. É que esses dois lados precisam estar em equilíbrio, um ajudando o outro. Então a razão tem que ajudar o sentimento quando parece que aquele sentimento é mais forte do que nós. Aí a gente tem que usar da capacidade de raciocinar, de pensar, para poder educar essa atividade emocional, essa atividade do sentimento. A gente ama, e a gente diz isso, de paixão. E o que é a paixão? Senão um sentimento descontrolado pela razão. É como o cavalo selvagem que não foi domado pelo cavaleiro. E o bom cavaleiro, domando o cavalo selvagem, ele vira um cavalo forte, bem dirigido. Nós somos assim, estamos nesse estágio. Portanto, não adianta a gente se autoagredir porque fez uma coisa que não devia. Ao invés disso, pensa, vê as consequências do que foi feito e vai lá e corrige tudo. Que foi esse o ensinamento que Jesus disse para nós: reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Se deixar para depois, ele vira o nosso obsessor. E aí a gente vai pagar até o último ceitil, né? Vai ter que precisar de reuniões de desobsessão para poder resolver o problema com calma, porque a gente ainda mais quer vir na reunião e quer logo atira esses espíritos que estão me atrapalhando, dá um jeito neles, porque eu quero viver minha vida. Não é? Ao contrário, é devedor deles, ame-os. Não queira que eles saiam logo. Aprenda o Evangelho junto com eles. Quando sentar para ler o Evangelho, convida o obsessor para sentar do lado e ouvir junto. Porque você deve isso para ele. Ele não é obsessor de você porque ele não foi com a sua cara. É sim porque você o feriu no passado. É a mesma amante que foi abandonada, o mesmo amante que foi largado, né? A mesma filha que não foi considerada, ou o mesmo filho que não foi considerado, ou aquele companheiro que a gente passou a perna para ter os bens dele, ou a esposa dele, ou a família dele. Então, as histórias são as mais diversas. É a nossa própria história. Mas é o nosso esforço que vai nos conduzir para esse tipo de reconciliação. Não é isso que a gente tem ensinado por Jesus há 2000 anos? Reconcilia com teu adversário. Então, se a gente está começando a construir um adversário nessa existência, para logo, em tempo, não siga em frente.
Porque esse adversário é um futuro sofrimento. Reconcilia logo, conserta, cede, renuncia, mas não ganha o inimigo. Isso é difícil para nós, porque a gente tem que fazer o autocontrole. Mas o autocontrole é o estágio em que nós nos encontramos. Nós estamos na fase da vida de mundo de provas e expiações que começamos a ter a consciência da nossa própria realidade de espírito. Então é hora de nós tomarmos o comando do nosso processo de evolução. Porque até aqui nós viemos trazido pela lei de causa e efeito, não é? Aos trancos e barrancos. Mas agora a gente pode, conhecida a lei de causa e efeito, e sabendo que ela funciona tanto para o bem quanto para o mal, nós controlamos o nosso livre-arbítrio para agir de maneira adequada, para usufruir da lei de causa e efeito só pelo lado bom. E a gente é feliz. Quer dizer, a felicidade só depende de cada um de nós. Ah, não depende do outro. Quem está casando aí, achando que a esposa ou o marido, né, vai fazer a felicidade dela, vai cair do cavalo. Porque ninguém faz a felicidade de ninguém. A gente faz a felicidade própria e compartilha essa felicidade com os outros. E aproveita quem sabe aproveitar. É muito diferente. Então tem sentido isso. É bom que a gente saiba disso, é bom que a gente compreenda que há muitos países ainda, irmãos nossos, que têm essa dificuldade de assumir a responsabilidade do amar ao próximo como a si mesmo. E aqui no Brasil é muito difundido. Todas as casas espíritas fazem isso. Todas as casas espíritas têm atividade social para dar oportunidade de trabalho, de exercício do amor ao próximo. Essa casa tem, todas as casas espíritas que a gente vai tem. Algum trabalho espiritual, de assistência, está sendo feito. Mas ainda assim, quase sempre está na mão de poucos. Não é? Quase sempre tem uma meia dúzia de abnegados. E tem muitos que acham mais fácil só pôr a mão no bolso e dar o dinheiro, porque aí não se compromete. Não vai visitar as periferias. Não é? É melhor fazer isso do que não fazer nada, mas é melhor se engajar no trabalho de amor. Eu, às vezes, fico preocupado com algumas coisas que eu acho que é verdadeiro. A gente tem a nossa profissão, nosso trabalho aqui na vida terrena. Se a gente desencarnar hoje, o que a gente vai fazer no mundo espiritual? Qual é a continuidade nossa? Existe uma coisa bonita nas novelas e nos filmes que se chama continuismo, não é? Tem alguns profissionais que são responsáveis para observar a cena que está terminando e quando for começar a outra em seguida, ela tem que ter conexão com ela, então tem que ter continuidade. As roupas, né? O sujeito não pode aparecer numa cena com uma roupa e na cena seguinte, só porque atravessou uma porta, está com outra roupa. Isso é falha do filme, né? Então tem funcionários de continuidade.